Boa tarde, vamos começar com o nosso call de fechamento do dia 30 de maio de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Baninvest. Eu estou olhando aqui o gráfico semanal, mostrando que o mercado perdeu o suporte de 54.110 e que agora 53.028 é o próximo suporte. Perdendo esse valor, tem a retração de 85,4 Fibonacci em 52.350. O estocástico já está bem vendido lá nos 7%. E não sei se vai chegar lá não. Tudo vai depender do S&P, que já começa a melhorar. Se a gente puser o S&P no gráfico diário, a gente vê que ele começa a sinalizar, começa a querer deixar, né? Na verdade ele melhorou, voltou a realizar e agora começando, enfim, querer sinalizar uma melhora, mas até o final do período, até as 5 horas, vamos ver se ele consegue reverter ou se ele vai fechar nas mínimas. De qualquer maneira, se fechar nas mínimas, abre espaço para novas quedas. Existe um suporte fraco em 1.310 e 50, 1.310 e 50. Se perder esse valor aqui, aí ele volta para o fundo anterior em 1.296. Então a queda de hoje foi muito forte, né? O Nasdaq 1,25 de queda, 1,13 de queda, desculpe. O Dow Jones 1,25, o S&P 1,40. Então a queda foi forte. Aqui, índice Bovespa 1,57 de queda. Vamos ver se ele consegue melhorar, ou seja, vamos ver se essa média de 8 períodos consegue sustentar essa média de 8 períodos aqui. Se a gente pegar Petro e Vale aqui, deixa eu só ajeitar aqui essa. Então a gente vê aqui que esse Fibonacci, na verdade, é para dar uma sinalização na retração ótima de Fibonacci. Tá certo? Eu posso tirar ele aqui e jogar um suporte normal, que é mais ou menos o objetivo. R$ 36,33. E aqui a gente vê um pequeno canal de deriva na Vale do Rio Doce. Aqui fez máximo 37,26. Então fica aí 37,26 como resistência. E agora o mercado dando mais uma batida. 37,23 para 35,50. Está aqui um pequeno canal de deriva. Não adianta ele ter vindo testar a retração de 61,8 aqui. Se ele não consegue
Se ele não consegue reverter de fato, né? Agora a Vale não tá feia não, viu? 34,50. A Vale não tá feia não, viu? Na verdade a Vale abriu já com gap. Deixa eu aumentar bem aqui. A Vale abriu com gap de baixa. Fez mínima aqui nos 35,65 e reverte para praticamente já querer fechar. Se não no positivo, ela já é positiva hoje, mas fechando no 0 a 0. Ela está aqui agora 0,96 de queda. E deixa uma sombrinha como resistência média de 8 períodos. Estocástico comprado em 61%. A gente pode ver, pelo padrão de comportamento repetitivo, a gente pode ver esse papel tentando buscar nos próximos dias a resistência de 37,26. Petrobras. Ficou feio, Petrobras perdeu o fundo anterior de 18,43, está 18,37 agora. Petrobras realmente ficou numa situação mais complicada um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui em Petrobras. Que é o seguinte. Petrobras perdendo esses 18,44. Ele passa a ter um próximo suporte importante em 17,76. Eu vou botar aqui. R$17,76. E depois de 17,76, 17,30. R$17,76 e depois 17,30. Esses são os próximos objetivos. 17,76, inclusive, praticamente na banda inferior de Bollinger. A banda no momento está em 17,86. Então aqui passa a ser um suporte importante, estocástico vendido nos 13%. Mostra que ainda tem espaço para realizar. Agora, eu vou dizer para você, eu vi uma análise sua que se você quiser, eu como fiz com uma outra pessoa, eu corrijo como deveria ser. Tá certo? Beleza, então eu vou analisar, vou fazer em cima daquela sua análise, eu vou corrigir fazendo uma outra análise. Aí você vai comparar o que seria a análise legal. Óbvio que isso aí eu faço para ajudar vocês sem nenhuma intenção de constranger ninguém. A ideia é só ajudar mesmo. Eu acho que dessa maneira você vai ver onde você pode melhorar. Mas tranquilo, pode achar que eu faço isso. Enquanto a gente fala aqui, lá fora tinha sinalizado com Harami de alta e já nesse candle agora já está socando tudo, voltando para perto das mínimas do dia, viu? Tô vendo que lá fora vai fechar feio, não vai fechar bonito não. O S&P futuro está com 1,70 de queda, o S&P à vista 1,53 de queda. O dólar à vista está na máxima do dia, com 1,46 de alta. O Dow Jones agora acabou de fazer uma nova mínima no dia. O Dow à vista acabou de fazer nova mínima. Agora deram uma bela socada lá fora. O S&P futuro fazendo nova mínima, 1,75 de queda. E estão batendo lá fora.
Olha, essa figura aqui, aquela primeira cunha se desfez, tá certo? Não sei nem me lembro mais se pra vocês terem, não sei se vocês contam quantos papéis a gente analisa por dia. Só hoje de manhã, só hoje, um dia normal, sem nada demais, mas só hoje de manhã, por exemplo, porque a gente vai falando dos papéis, vai falando e o Pedro vai anotando aqui os papéis, vai. Só hoje a gente analisou o quê? 25 papéis, Pedro? Hoje de manhã? Mas foi ontem. Ontem que a gente analisou mais de 25. Ontem, por exemplo, ontem que ele anotou aqui, a gente analisou mais de 25 papéis. Porque vai entrando papel, vai saindo papel, a gente vai analisando, vai fazendo. Então nem todos os papéis eu me lembro mais do que a gente falou, tem que voltar neles. É muito papel. Então, na verdade, aqui não deixa de ser uma cunha de reversão de tendência. E você vê aqui que Petrobras, enquanto a gente fala, Petrobras, OGX, fazendo o mínimo do dia. OGX agora com 7,31 de quedas, 10,54. A mínima da Petrobras agora está em 18,36. Petrobras fez mínimo agora há pouco em 18,32. Mercado realmente batendo bem aí. Então, Petro tem espaço para realizar um pouquinho mais. A Vale, deixa eu ver aqui, Petro fez mínimo em 32, agora 36, 37. Vale se segurando. Estava 0,96, 0,98 de queda agora. Mas vamos ver até o final do dia. O que vale até o final do dia. Se vai melhorar ou não. Então vamos ver aqui o Aguiar perguntando. Se Petro atingir a banda inferior. Na verdade não precisa nem. A Petro não precisa nem atingir a banda inferior. Tá certo? Aqui já é uma cunha de reversão. Aqui já é uma figura de reversão. Tá certo? Então ver alguns papéis aqui. BBAS3. Banco do Brasil. A gente chamou uma venda aqui, estocástico vendido. CCI vendido, já está vendido desde lá de trás, né? Papel pode bater, pode testar aqui os 19,25. Tá certo? É um forte suporte. Então aqui ele pode fazer um fundo duplo. Que é a figura de reversão, né? Pela teoria de Dow. Mas tem espaço para vir para baixo.
Agora é engraçado que BBDC4, ao contrário, tá bonito para cima, né? Uma compra para esse papel só se romper 29,35. O estocástico está comprado em 76%, mas mesmo assim ele tem que confirmar o rompimento da média das bandas e tem algumas resistências aqui. A principal que ele está testando agora é 29, depois 29,33. Eu fiz aqui alguns. Eu fiz uma lista, né, no gráfico semanal. Impressionante como, né, a maioria dos principais papéis, a grande esmagadora maioria dos principais papéis tem viés de baixa. Impressionante. Então deixa eu pegar aqui. Eu vou já botar no gráfico semanal. Já que estou no semanal, vamos deixar aqui, olha, o IBR no semanal parece que está formando aqui um harami, tem que esperar essa figura de reversão confirmar essa semana. Se confirmar a semana, passa a ter uma compra pelo gráfico semanal, rompendo aqui os 8,50. E aí tem alguns objetivos, sendo que obviamente o principal é o topo anterior. Tem esse intermediário aqui. E depois tem esse outro intermediário aqui. E tem um intermediário da média em azul também, né? Então tem que esperar o final dessa semana e aí semana que vem. Isso pelo gráfico semanal. Semana que vem rompendo 8,50 aí daria uma compra. No gráfico diário, Maria não está dando confirmação de fundo não. De jeito nenhum. No gráfico semanal ele tem que fechar a semana, reverter para cima, ou seja, confirmar o harami. Aí sim ele dá um sinal, um primeiro sinal de fundo. Mesmo assim ainda não é certeza de fundo. Que pode alfinetar esses 8,45 e voltar a realizar. Então ele pode na semana seguinte alfinetar aqui, voltar e fazer nova máxima, como ele fez aqui com essa semana anterior aqui. Ele abriu, fez um forte candle de alta para reverter tudo e fechar próximo das mínimas. Então não é certo não. Ele dá uma sinalização, sim, uma sinalização se confirmar o rompimento de 8,50. Ou seja, aqui, do jeito que está aqui, para mim não tem sinalização nenhuma. O gráfico está trabalhando, está mexendo. Isso aqui é que nem nuvem. Hoje está assim, amanhã pode estar tudo para baixo vermelho. Então, por enquanto, você não considera nenhuma isso aqui como sinalização, não. Sinalização vai ser se romper os 8,45 na próxima semana. Aí começa a dar uma sinalização de reversão. Ao mercado, bom,
Tô falando de Oi. Mesmo mercado. Não tá dando sinalização também não. O curso não ficou gravado. Eu avisei aos 4 cantos, aos 4 ventos, que não seria gravado, porque é um curso que eu cobro por ele e é sempre uma oportunidade que a corretora dá para vocês, né? Mas vai ter um próximo curso desse. Eu estou querendo fazer um curso desse no mês que vem e é pago, não vai ser mais de graça. De graça talvez só no ano que vem. Eu fiz no ano passado, exatamente um ano atrás, fiz agora e agora talvez só no ano que vem. O próximo que tiver vai ser cobrado. Enfim, vamos em frente. Eu vou responder as perguntas de vocês, mas eu vou separar uns 15, 20 minutos finais para falar dos gráficos semanais, tá? PDG. PDG surpreendeu, né? O papel que estava aqui hoje de 5%, praticamente 5%, e agora com 1,80 de alta. Então aqui ele testou a retração de 76,4 de Fibonacci, alfinetou e agora reverte para cima com tudo. Se fechar rompendo os 3,45, vier para casa dos 3,50, aí fica bonito. Aí fica bonito. Por quê? Porque ele estará muito próximo de fazer uma linha penetrante de alta. Acho difícil acontecer. Os fundamentos melhoraram. Para PDG especificamente melhoraram. Mas apesar disso, você vê, o papel já devolveu, subiu 42, devolveu 35 e agora voltando. Então a compra para amanhã, anota aí, Pedro. Será um pena 3,50. 3,50 já é conservadora. A média das bandas está lá em cima. Então 3,47 seria uma resistência, mas vou botar 3,50. 3,50 tem uma primeira resistência aqui nos 3,74. 3,50 para 3,74. Stop 3,33. Então vamos à primeira pergunta. Fechando desta forma aqui. Qual é a figura pelo gráfico japonês que é formada? Pergunta agora, pode responder. Ninguém?
Qual é a figura que lembra, pelo menos? Se não é 100%, lembra, pelo menos. Qual é a figura que lembra? Se não é 100%, lembra muito. O que foi, Pedro? Ah, alguém respondeu. Parabéns. Lembra um Mauro Bozo? Pelo amor de Deus, gente. Só um respondeu. PR Daniel. Parabéns. Levou um pontinho. Não, pra mim isso aqui tá muito próximo de fechar com o Mauro Bozo. Oliver Vélez diria que isso aqui é um Bull BULL 2020. 20% de sombra embaixo, 20% de sombra em cima, que é uma figura que é um candle de reversão, como se fosse um Mauro Bozo. Gente, isso aqui mais um pouquinho para cima, mais 5 centavos para cima é um Mauro Bozo. Tá certo? Testou a retração de 76.4. E não vou tirar ponto daquelas barbaridades que eu vi sendo escritas aí. Estou de excelente humor. Vamos em frente. Por isso que eu digo que lembra. Falei, qual é a figura que lembra? Lembra não é exatamente igual, tem algum defeitozinho. Tá aqui. Uma pequena sombra inferior e superior. O Oliver Vélez diria que isso aqui é um Bull 2020. 20% de sombra lá embaixo, 20% de sombra em cima. Mauro Bozo, reversão de tendência de alta. Vamos lá. É um Mauro Bozo de Norex. Bom, eu separei aqui, não tem nenhum papel, então vamos entrar aqui no semanal. Separei aqui alguns papéis, vou entrar nos 3 principais papéis de potencial de alta e depois vamos entrar nos de baixa. A única pessoa que respondeu aqui foi o Daniel. O único que respondeu foi o Daniel. Cadê ele? PR Daniel, foi o único que respondeu. Bom, Arezzo no semanal está bem interessante. Ponto de compra na próxima semana rompendo essa resistência aqui da máxima dessa semana, né? Se ele ficar abaixo dos 28,12, ele fez máxima hoje já em 28,14, ou seja, 28,14 já é a última vez que eu vi, não tinha passado. 28,14 é a máxima da semana, rompendo 28,14, compra. Estocástico comprado lá nos 23%. E tem uma resistência aqui nos 28,33, que é a média de 8 períodos. Mas esse está bem interessante, esse papel, para a semana que vem. Anotem para a semana que vem. Anota aí, Pedro. Oi? Tudo bem, mas anota para lembrar na semana que vem. Põe na semana que vem aí o alarme. BVMF acabou devolvendo um pouquinho, mas chegou aqui nos 9,90, 9,87, acabou realizando um pouquinho. 9,90 a primeira compra. Tem um objetivo mais firme aqui nos 10,90. Então esse é um papelzinho para ficar de olho também. O estocástico sobrevendido, mas já está comprado nos 18%. Então esse é um papelzinho que saiu da banda superior, veio para a banda inferior e já começa a reverter numa alta.
E o outro papel que a gente já viu aqui, BBDC 4, Bradesco. No semanal também está bem interessante. Só que ele testou a retração de 61,8 nessa semana. Vou tirar agora aqui e vou jogar aqui 29,44 ponto de compra desse papel. 29,44 ponto de compra nesse papel. Objetivo lá nos 30,96. E botar um stop aqui financeiro. R$28,80. Stop curto mesmo, o mercado tá tão esquisito que não vale a pena ficar muito tempo posicionado não. Não mais do que o necessário. De qualquer maneira, eu vou jogar aqui essa linha de tendência de baixa. Enquanto ele respeitar essa linha de tendência de baixa, que já na semana que vem já deve ser rompida, né? Pereira, algumas respostas estavam... Você soltou uma aqui que... Brincadeira, deixa eu te dizer. Qual que você soltou aqui? O Naka Floripa falou spinning top. Foi o Naka que falou aqui. Spinning top. Não tem figura de reversão ainda. Linha de contra-ataque. Enfim, vamos em frente. Bom, então tem esses três papéis na compra aqui. Papéis na venda. O papel na venda é um absurdo. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando desses papéis. E olha só, e muitos desses papéis aqui perderam o fundo anterior. Ou perderam o fundo anterior, ou perderam algum fundo importante. No caso de Alpa, tem que ficar de olho que ele já caiu bem. E, enfim, pode começar a reverter numa alta. Então esses são os papéis que, olha só, estocados lá nos 5%. Já veio bem para baixo. Ele tem um objetivo na banda inferior de Bollinger. Ele saiu da banda superior, fez um topo duplo, reverso para baixo. Primeiro suporte nos 12,57. Segundo suporte nos 11,80. Então ele tem ainda uma perninha para baixo. Não fez figura de reversão, ou seja, mostra... E o papel está na mínima da semana. Então, mostra que tem espaço para continuar realizando. Eu vou pegar aqui em ordem alfabética. Petrobras a gente já tinha falado, né? Eu vou começar hoje e termino amanhã esses papéis. Bisa no semanal também bem deprimido. E alguns papéis aqui vale a pena a gente dar até uma olhada. Olha só que belo canal de baixa. E agora aqui, apesar dele que está vindo para baixo no semanal, ele poderá reverter numa alta aqui ao longo dessa semana. Então todos esses papéis, vai anotando aí, Pedro. Anotem, eu sugiro que vocês anotem esses papéis,
porque na semana que vem eu não estarei aqui. Eu vou tirar uma semana de férias, aproveitar que a semana é quebrada, tá certo? Nós teremos o chat do mesmo jeito, esse chat de manhã, call de abertura e fechamento. Não será comigo, mas será com a turma do roxo. Então, seria interessante de qualquer maneira vocês já anotarem esses papéis nos semanais. O Pedro vai ficar no fórum. O Pedro vai ficar no fórum. Não, gente, eu vou descansar mesmo, viu? Não vou gastar dinheiro, não vou me... Eu vou descansar mesmo. 12 horas por dia é uma batida violenta. Então anotem aí. Vai ser no mesmo esquema, só que vai ser o pessoal do rosto que vai estar fazendo. Depois a gente vai entrar com mais detalhes. Mas vamos aqui que a gente está com pouco tempo. Vocês não vão ficar sem chat, tá? Então, Bisa no semanal. Por isso que eu quero passar esses papéis para vocês no semanal. Anotem, tá certo? Anotem. E... Maria, lógico que eu vou levar meu notebook, né? Você acha, já viu algum tarado não levar o seu... Óbvio que vou estar olhando, com certeza. Só que eu vou estar numa outra esfera. Eu não sei nem se para onde eu vou pega a internet, viu? Enfim. Bom, vamos lá. Então, Bisa, fiquem de olho que ele pode dar uma reversão aqui. Mais uma compra conservadora, de qualquer maneira, está longe. Tá certo? Papel 3,57. Ele tem uma resistência aqui nos 4,80. Tem que ver mais no final da semana, na sexta-feira de manhã. Eu vou dar uma passada geral nos principais papéis. E eu já deixo para vocês aí. No... Né, o alinhamento da semana. Pode ficar tranquilo que vocês vão ter uma lista aí de vários papéis. Então, Bisa, anotem Bisa. Vamos ver, Vale nos 60 minutos. Aqui Vale no semanal, por exemplo. Bem, ele já tinha feito um fundo há 2 semanas atrás. Testou o fundo anterior. E deixa eu tirar isso aqui. Testou o fundo anterior e agora começa a querer melhorar. Então uma comprinha próxima aqui seria 37,30. É uma resistência importante no semanal para Vale. E depois tem essa outra aqui nos 38. Anotem esses números aí. Vamos ver no Vale nos 60 minutos agora. Vale está formando um triângulo ascendente. De cara eu já digo para você que não está. De cara eu já digo para você que não está. Na verdade, Vale está dentro de uma grande área de deriva. Os 60 minutos.
Tá certo? Então vale 60 minutos dentro de um belo canal de deriva aqui. E a Vale aqui já devagarinho está vindo para cima, na 0,41. Quando a gente começou a falar dela, ela estava 0,60 e poucos, 0,65, 0,69. Devagarinho está melhorando. Lá fora melhorando também. Lembrando que a gente falou, lá fora o S&P tem que fechar de preferência acima dos 1.316, né? Se eu não me engano. Na verdade aqui não vejo, por enquanto não vejo como fundo. O papel está dentro de uma área de deriva. Rompendo essa área de deriva, aí sim ele vai... É um fundo em duas etapas, né? Ele fez um harami aqui e agora está trabalhando num patamar um pouquinho superior. Se a gente considerar esse patamar como desvinculado desse harami, então ele já deixou um fundo aqui e agora faz uma deriva para voltar a subir. Tá certo? Daniel, CCI pode ser 14, pode ser 9. Tá certo? Quando na palestra, por exemplo, eu fiz uma simulação, alguém pediu mini índice futuro, eu fiz uma... a gente analisou, inclusive, tá, é um daqueles links lá que vocês receberam. Tem um CCI de 14 períodos no gráfico de 5 minutos, deu uma entrada espetacular. Na verdade, uma entrada, um CCI de 14 ou de 9, basicamente ele antecipa ou retarda um candle. Basicamente é isso. Então você pode usar tranquilamente o 14 para ser mais conservador. Você pode usar o 14 no intraday, que você não está infringindo nenhuma lei. Tá certo? Você vai estar só sendo um pouquinho mais conservador. Então, normalmente quando a gente fala no diário, a gente tende a ser mais conservador. No intraday, quem opera no intraday tende a ser um pouco mais agressivo. Então, mais agressivo com 9 ou com 14, você vai, se você usar o 9, você vai antecipar um candle em relação ao 14. Então, fica tranquilo. Na verdade, o que eu acho interessante é você olhar os dois e ver qual dos dois, de uma forma geral, né, para não ficar mudando o tempo todo, qual dos dois você utiliza... qual dos dois você utilizaria com mais frequência? Mas eu botei com uma regra que não precisa ser uma regra rígida, onde no diário eu ponho 14, no intraday eu ponho 9. Mas isso aí é só para fazer uma diferenciação, porque na verdade não faz diferença. A diferença é só de um candle. Tá certo? Próximo papel aqui, BRKM5. Também de uma área de deriva aqui, se eu jogar no semanal. O semanal Braskem já veio bem para baixo. E agora tentando ver se deixa um fundo. Ainda não deixou, ele fechou com o harami, devolveu tudo, mas pode sinalizar um fundo. Essa semana ele veio para baixo, pode melhorar um pouquinho nos próximos dias. De qualquer maneira, uma compra só são P11,48. Estocástico abrindo compra, CCI começando a recuperar um pouquinho, mas ainda está vendido. E ela, a venda do CCI. A venda do CCI é interessante mostrar aqui, porque normalmente primeiro cruza o estocástico, segundo cruza o CCI, terceiro cruza as médias móveis. Nesse caso aqui, ele deu uma venda, as médias já tinham cruzado, já tinha confirmado uma venda. E o CCI entrou cruzando e o estocástico já tinha cruzado também. Nesse caso aqui, olha só, isso aqui é um gráfico de um CCI de 14. Tá certo? Ele deu um cruzamento nesse candle de baixa grande aqui. Vamos botar no 9 para ver como é que fica. Ó, de 14 eu vou jogar para 9.
Olha aqui, ele antecipou um candle só. Eu estava nesse candle de baixa. Eu estava nesse candle de baixa no 14. No 9 vim para esse candle aqui, cravado em cima, uma venda, junto com o estocástico lento. Vou voltar para os 14. Que estava aqui, olha, pulou um candle. Então basicamente é isso. Pereira, você vale no diário ou vale no semanal? No semanal, deriva, não estou vendo onda nenhuma. No diário, vamos ver. Cara, pode ser que esteja formando uma onda complexa. Pode ser. Eu tenho aqui mas aí é que tá. É uma onda complexa, até mais complexa do que a gente gostaria de ver. Mas de qualquer maneira, como hoje não fez um fundo abaixo do fundo anterior, aqui fica sendo uma correção ABC, ou então uma correção 1, 2, 3. 1 para cima, 2 para baixo, 3 para cima. Sendo que esse 3 para cima ele abriu com gap, né? E o ideal é que ele não tivesse vindo tão para baixo. Mas pode ser, como isso aqui não é ciência exata, pode ser que ele esteja formando uma correção ABC para voltar a subir e aí ele faz um 2 complexo. É possível. Próximo papel aqui. CGAS 5. Gente, como eu disse para vocês, eu estou aqui seguindo uma ordem alfabética. Vocês podem intervir pedindo algum outro papel. Esse papel estando na minha lista aqui, eu antecipo a análise no semanal também. Fiquem à vontade. Você vê com gás, deu uma batida fortíssima. Aí começou a deixar sombras inferiores, tentando reverter numa alta, né? Fez aqui um harami, spinning top, deixou uma sombra alta, 2 sombras altas, 3 sombras. E agora, nessa semana, ele tenta fazer aqui. Olha só que interessante. Fundo duplo. Fundo duplo com padrão de envolvimento. Aí eu jogo uma pequena linha de tendência de baixa aqui. Tá certo? A figura, antes de qualquer coisa, tem que romper essa linha de tendência de baixa aqui. Então fica também esse papel. Aí todos os papéis que a gente está analisando no semanal aqui, os melhores eu vou analisar no sábado. E o Pedro já vai ter uma análise boa desses papéis aí com ele, para ir postando ao longo da semana, à medida que eles forem rompendo as principais resistências, ele vai postando os calls de compra ou de venda, né? Tem alguns aqui que são para baixo, então ele já vai estar todo informado em relação ao que deverá ser feito. Tá certo? Então aqui forma um fundo duplo de reversão altista pelo gráfico, pela teoria de Dow. Próximo papel. Oi? BOVA 11. Olha só, esse aqui é um papel BOVA 11. Eu poderia dizer que tá esquisitão, hein? Mas não tá não.
Quando você tiver um monte de linha e você achar que está esquisito, limpa tudo, começa do zero. Isso aqui é uma maneira de você deixar de ficar sugestionado pelo que você já traçou. Tá certo? Então aqui... Obrigado. Então aqui... temos bem ou mal algo parecido com o canal de deriva. Cinquenta e cinco, 78. Cinquenta e quatro, 92. Aqui embaixo, 52 de 18 já está aqui. Então, deixa eu ver. Isso aqui no gráfico diário, tá? A rigor, um bebê abandonado. Na verdade, isso aqui, pela teoria de Dow, seria um fundo duplo, com gap, né? Que tende a ser formado, tende a ser fechado nos próximos dias. Um bebê abandonado clássico é uma figurinha isolada no meio do nada. Tá certo? Aqui não está no meio do nada, aqui ele está dentro de uma área de congestão. Então, só por já estar dentro de uma área de congestão, não é uma estrela da manhã. Estrela da manhã, um bebê abandonado é uma estrela da manhã? É. Só que a gente chama de bebê abandonado, é uma característica particular da estrela da manhã. Porque na verdade é tudo estrela da manhã. Tá certo? Tem estrela da manhã. Quando a gente chama estrela da manhã, a gente quer dizer que ele está no meio de um bolo ali. Ele tem tentáculos que se comunicam. E o bebê abandonado não. Ele simplesmente é um candle pequenininho, como esse aqui, isolado, como se fosse uma estrela cadente de primeira grandeza. Ele fica isolado lá em cima. Aqui é a mesma coisa, ele fica isolado lá embaixo. Ele fica isolado como está aqui, só que aqui embaixo. Tá certo? Mas enfim, é quase. O que não pode é ele ficar dentro dessa área de congestão aqui. Tem que ter um gap de entrada, gap de saída, ou seja, de cima para baixo, depois de baixo para cima. Você tem um gap de baixo para cima. Tem que ver agora daqui para frente como é que ele forma de cima para baixo. Mas mesmo que ele abra com gap, se você perguntar para o japonesão lá tradicional, ele vai dizer para você que não é. Porque ele vai dizer para você que ele tem que ficar completamente isolado aqui. Tá certo? Requer confirmação. 90% das figuras japonesas requerem confirmação. Então você já parte do princípio que todas elas requerem confirmação. Inclusive gráfico de Dow, teoria de Dow. Então para mim tudo precisa de confirmação. Por isso que eu não acho interessante você entrar comprando num suporte. Aqui, por exemplo, poderia ter sido um lindo day trade? Poderia. Bateu numa mínima, né, não foi suporte e voltou a subir. Nesse caso aqui, poderia ter sido... Poderia, na verdade, aqui o suporte seria por causa da média, por causa da banda inferior. Tá certo? Mas eu prefiro ver figura de reversão. Respondendo a primeira, a segunda e a terceira pergunta. Então, BOVA 11, eu prefiro dizer que... Porque, olha só, se você considerar isso aqui como sendo, tá certo? Vamos dizer que isso aqui seja um bebê abandonado. É figura de reversão autista? É.
Tá bom. Se for um fundo duplo, é uma figura de reversão altista? É. Então aqui está mais certo você dizer que é uma figura de reversão altista pela teoria de Dow, um fundo duplo, do que um baby abandonado ou uma estrela da manhã. A questão de nomenclatura. O mais importante é você entender o momento que o ativo está passando. Esse é o principal. No gráfico japonês tem suporte e resistência. No gráfico japonês tem aquele negócio de retração de 50%? Tem. Não de uma forma não de uma forma não encarada como o Dow encara de uma forma tão explícita. Mas eles não traçam as linhas. Tá certo? Então, olha, tá vendo? Ele devolveu 50% aqui para depois voltar a subir. O gráfico japonês tem essa noção bem aguçada. Próximo papel. Já estamos quase aí, já terminou o tempo, né? Vamos pegar mais um aqui rapidamente. Oi? Amar 3. Maruboso, padrão de envolvimento. Teve o primeiro ponto de compra aqui. O primeiro objetivo da alta já foi alcançado na banda superior de Bollinger. Ele sai da banda inferior para a banda superior. Olha só, veio para baixo, fez um fundinho duplo pela teoria de Dow e reverteu para cima em dois tempos. Deu uma puxada para cima, realizou a metade e deu outra puxada para cima, chegou no objetivo. Isso significa que ele vai embora agora? Não. Você tem uma resistência forte aqui, que é a média das bandas de Bollinger. Se o papel tivesse mais aberto assim, beleza. Ele pode até continuar subindo, mas dificilmente ele vai subir direto amanhã. A expectativa é que ele realize um pouco antes de voltar a subir. Se é que ele vai continuar subindo. Rompendo a máxima de hoje, esse papel tem uma resistência lá nos 24. Então tem aqui 23,60 é uma resistência. E depois lá em cima nos 24. Para o papel, o papel pode até subir mais, mas ele vai dar uma alfinetada, né? Como aconteceu aqui, olha. Vai alfineta e depois volta a cair. Amanhã ele pode alfinetar, voltar a cair. Se ele começar a abrir, abre com um pequeno gapzinho de baixa e vem subindo devagarinho, paulatinamente, as médias vão abrir. Se ele explodir para cima de repente, a expectativa é que ele vai e volta da mesma maneira que ele foi. Ele voltou para baixo correndo. Tá certo? Então é isso. Tem um vídeo sobre banda, inclusive eu pedi para incluir na apostila que vocês receberam. Tem lá uns 3 ou 4 vídeos. Uma delas é sobre bandas de Bollinger. Tem sobre CCI, banda de Bollinger. Deixa eu ver aqui. Eu não tô lembrado aqui. Eu mandei 4. Deixa eu ver aqui. Oi? Tem alguma coisa de Keltner também, comparando Keltner. Deixa eu ver aqui. CCI e outros indicadores. CCI, Keltner e banda de Bollinger. Faz uma comparação de Keltner. Eu falei quase nada de Keltner. Porque Keltner é muito parecido com as bandas de Bollinger. Então seria interessante vocês darem uma olhada nos 3 vídeos aqui, né? CCI, depois CCI e outros indicadores, juntando CCI
esse aí, outro indicador é mais estratégia, né? Estratégia operacional. Vale a pena conferir. Eu acho que vocês vão gostar. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Amanhã às 9 da manhã estamos de volta com o nosso call de abertura. Obrigado a todos. Tenham uma boa final de tarde, uma boa noite. E eu vou pedir pro Pedro postar aí Deixa eu ver se eu já consigo postar aqui, pera aí. Pera aí. Copiar. Deixa eu ver se eu consigo. Pode ficar no primeiro. Pode ficar aí. Pronto, esse aí é o link da apostila. Fala que tem fora, cara. Tá certo? Então é isso, gente. Obrigado a todos e até amanhã.